Olá pessoal, bem-vindo aí novamente ao canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre números primos. E pode rodar a vinheta. Dreamstime.com audio. Dreamstime.com audio. Aqui a gente tem a definição do que é um número primo. É um número que possui apenas um e ele mesmo como divisores. Ou seja, se você for dividir ele apenas com um e com ele mesmo, o resto vai ser zero. Nós temos os exemplos para vocês verem. O número 2, 3, 5, 7, 11 e inclusive o 13. E esses são só alguns, tem muitos. Vale lembrar que o número 1 não é primo. E que o único primo que é par é o 2. Aqui eu tenho uma tabela de números primos. Por enquanto nada marcado, vou marcar com vocês. Sabendo que o número 1 não é primo, eu excluo ele. O próximo número, no caso, é 2, 2 é primo. E para continuar, eu tenho que marcar todos os que são múltiplos de 2. Isso inclui 4, 6, 8, 10 e assim vai. Eu fiz isso aqui. O próximo número aí é o número 3. 3 não está marcado, então ele é um número primo. Mas agora eu tenho que também marcar todos os números que são múltiplos de 3, como o 6, o 9, o 12, o 18, o 15. Aqui eu fiz isso. O próximo número aí, que não está marcado, é o 5. Circulo e os outros que são múltiplos eu marco, excluo eles, eles não são primos. E eu vou fazendo isso para os demais, como é o caso do 7 aí, o 7 então é primo. E no próximo passo eu marco todos os que são múltiplos de 7, como o 14, já estavam todos marcados. Agora o número 11 é primo, marquei todos os que eram múltiplos de 11, agora sobrou o 13. O 13 eu marquei todos os que são múltiplos de 13. Aí o próximo foi o 17 que não estava marcado, circulei e marquei todos os que não eram primos, que no caso são múltiplos de 17. E assim fui fazendo. Aí eu descobri que 19 é primo, o 23 é primo, o 29 é primo, o 31 é primo, o 37 é primo. Eu fui marcando os números que eram múltiplos por eles. Aí os próximos que eu ia chegando e não estavam marcados, eu ia circulando, pois com certeza eram primos. Eu fiz em uma tabela de 1 a 40, mas poderia ser uma tabela bem maior. Como reconhecer se o número é primo ou não? Vamos ver isso agora. Usar o método. Descobrir se tem raiz quadrada exata. Se ele tiver raiz quadrada exata, quer dizer que ele não é um número primo. Se ele não tiver, a gente vai ter que encontrar um primo menor que a raiz aproximada que seja seu divisor. Se eu acho isso um número qualquer primo, quer dizer que ele não é, porque já tem mais de um número aí que é divisível por ele. E se não achar nenhum, ele é primo. Exemplo: 103 é primo. Vamos ver aqui a raiz quadrada. Não tem raiz quadrada exata. O aproximado aí é o 10. Então, não tem raiz exata, né? Verificar se é divisível então por 2, 3, 5 e 7. Vale lembrar que 2, 3, 5 e 7 são números primos e que eles são menores que a raiz aproximada de 103, que é 10. Vamos ver.
103 é divisível por 2? Não é, teria que ser par para isso. 103 é divisível por 3? A gente teria que ver uma coisa. A soma absoluta dos algarismos. 1 mais 0 mais 3 ia dar 4. 4 é divisível por 3? Não é. Então, 103 não é divisível por 3. 103 é divisível por 5? Ele teria que terminar em 0 ou terminar o algarismo, no caso, com o 5. E não é nenhum desses casos. É divisível por 7? Tem um método aí para saber. No caso, a gente pega o último número, que é o 3, e subtrai pelo 10. Desculpa. É isso mesmo. Não, soma. E no caso ia dar 13. E 13 não é divisível por 7. Então, 103, como não é nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, é claro que é um número primo. E era só isso. Com isso a gente pode fazer com outros números, testar e ver se é primo ou não. Se inscrevam e até a próxima.